E fala, meus queridos e queridas investidoras. E no vídeo de hoje já vamos aqui sem enrolação fazer uma rápida comparação aqui de dois fundos muito famosos, tá legal? Que é o MXRF, que é um fundo cofrinho muito famoso, ele é muito antigo na bolsa, é muito grande, então todo mundo já teve ele na carteira aí provavelmente. E cara, é um dos fundos que tem mais cotista atualmente. Eu acho que deve ser ele, tem, nossa, liquidez gigantesca, fundo muito grande. E um fundo que também acabou ganhando bastante espaço agora no final do ano e começo deste ano. Agora tá um pouquinho mais parado ali, que o fundo imobiliário tá meio fraco, mas é o TOR11, tá legal? Do mesmo gestores lá do Hectare, tá? Então vamos sem enrolação aqui, vamos pegar aqui os dados do MXRF. Cara, não tem o que fazer. MXRF é um monstro, cara. MXRF, a liquidez é muito grande, o rendimento dele é bem estável, o patrimônio dele é gigantesco, já teve diversas emissões. Ali o valor patrimonial dele é de R$ 10. E vamos aqui para o nosso primeiro indicador muito importante, cara. PVP, cara, é 1,01. Cara, tá um preço aceitável, tá? Lembrando assim, se você compra um fundo imobiliário muito acima do PVP, cara, o erro é seu, tá? Por quê? Porque provavelmente esse fundo vai acabar se corrigindo, você vai acabar perdendo dinheiro e você vai acabar reclamando que o fundo é ruim ou enchendo o saco do gestor. Mas se você está comprando um fundo com 20, 30, 40% acima do valor patrimonial, cara, o errado é você. E chegamos aqui nas informações essenciais do MXRF e aqui já vamos prestando atenção. Valor inicial da cota. O que aconteceu? Quando o fundo surgiu, o valor da cota inicial dele era de R$ 100. Depois sofreu desdobramento. Daí provavelmente foi de 10 para 1, que acabou ficando com o valor patrimonial de 10 e por isso que a cota é tão barata. Então não significa que a cota é barata, que ela é boa ou é ruim. Apenas sofreu um desdobramento. O tipo de gestão é ativa e aqui é uma das coisas mais importantes, cara, que você precisa olhar, é a taxa de performance. Não tem taxa de performance, não tem taxa de gestão, não tem taxa de consultoria, nem de gerenciamento. A única taxa que possui é a de administração, com 0,90 ou um mínimo de R$ 60.000. O prazo dele é indeterminado, que é muito importante você estar ciente disso, se ele tem alguma previsão de fim. Hoje em dia a maioria dos fundos são indeterminados, só que é muito importante prestar atenção nisso. E o segmento dele é um híbrido. Ele não é tão híbrido assim, né? Atualmente ele está mais ali focado em CRI, tá? Mas ele é considerado como híbrido. Aqui a gente consegue ver os últimos dividendos que ele distribuiu. Cara, o MXRF ele é um fundo que a gente vai ver aqui que ele investe bastante em CRI, conseguiu ali um retorno um pouco maior fazendo um giro maior na sua carteira de CRI. Porém, ele tende a manter uma certa estabilidade, tá ligado? Então a gente consegue ver aqui, ó, em torno de 0,8, 0,7. No final do ano passado estava entregando em torno de 0,6. Significa o quê? O MXRF ele tende a manter uma constância no pagamento de dividendo deles, porque é um fundo imobiliário, e o yield tende a ser aproximadamente igual. Tanto que a gente pegar aqui o yield dele de 2021, deste mês, que está ali quase em torno de 0,7, e pegar ali em 2017, mudou pouca coisa, tá? Então o que a gente consegue ver com isso? Que o fundo ele tem uma certa previsibilidade de yield. Então provavelmente no mês que vem vai pagar em torno de 0,7, 0,6, 0,8, deve ficar nessa faixa. Tá? E o valor patrimonial dele sempre se mantém ao mesmo. Vamos lembrar que fundo de papel não se valoriza, tá? Então, fundo de lajes, logística, que possuem prédios, eles podem se valorizar por causa que o prédio pode se valorizar. Já fundo de CRI, ele tende a voltar ao próximo ao valor patrimonial. Então, o que acontece? Por isso eu falei, se você compra um fundo com 20, 30% de ágio, cara, você tá doido, velho. Você vai acabar perdendo dinheiro cedo ou tarde, tá? Então, o melhor jeito de evitar de perder dinheiro é evitando as cagadas que você sabe que pode acontecer. Então, um outro detalhe aqui que a gente vai precisar é abrir o relatório gerencial. É uma das partes, eu acho que mais importante, tá? Nunca invista em um fundo imobiliário. Então, abrimos aqui o relatório gerencial do MXRF. E, cara, uma coisa muito importante. Nunca invista em um fundo imobiliário sem entender o mínimo de como ele recebe dinheiro, tá ligado? Por quê? Porque muitas pessoas podem olhar, por exemplo, no Torque que a gente vai estar comparando e falar assim, caraca, o Torque está pagando muito dividendo. Então o que acontece?
O Tord é melhor do que o MXRF? Não, não olhe somente para isso. O yield é muito importante? É sim, porém você precisa entender como o fundo acaba ganhando dinheiro. E quando a gente abre aqui o relatório do MXRF, a gente já consegue perceber que tem um comentário do gestor e que o objetivo do fundo é entregar dividendos ao cotista, porém sempre prevalecendo ali uma certa qualidade ali nos investimentos do fundo. Tanto que isso promove uma certa estabilidade no lucro dele e no pagamento de dividendos. Tanto que quando a gente pega, olha aqui, a gente consegue ver que a maioria, quase 43% dele está atrelado ao CDI. Então o CDI há um tempinho atrás estava pagando muito pouco, provavelmente agora vai ter aumentado o CDI e o MXRF vai começar a pagar um pouquinho mais. E também está bastante atrelado ao IPCA, então com a alta do IPCA e a alta do CDI, MXRF acaba se beneficiando disso, tá ligado? Também possui alguns outros FIIs na carteira e aqui a gente consegue ver que a maior parte do investimento do MXRF está atrelado ao CDI. Então, por isso, com a alta do CDI, o MXRF deve se beneficiar. Lembrando que o vencimento e a duração dos CRIs, a grande maioria está ali em torno de 2028 mais. Cara, isso é bastante tempo. Então, provavelmente, até 2028, a gente consegue ter uma certa previsibilidade maior de caixa. Isso é excelente para quem gosta de fundo imobiliário, porque você não quer ter o fundo simplesmente distribuir num mês R$50 de dividendos e no próximo não distribui nada, tá? Então, aqui vai ficar uma lição de casa aí para você que se realmente interessou pelo MXRF, que é leia o relatório gerencial. No final do relatório vai mostrar tudo sobre os CRIs, como que tá andando, se tá ganhando dinheiro, se tá perdendo, como que anda os CRIs do MXRF, então é muito importante da gente conhecer ele. E aqui o famoso Tordesilhas, que ficou muito famoso no final do ano passado, no começo desse ano, agora já deu uma caidinha ali, né? Por quê? Porque os juros no Brasil voltou a subir, né? Infelizmente ou felizmente. E com a alta dos juros, os fundos imobiliários tendem a ficar um pouco para trás, tá legal? Por quê? Porque o fundo imobiliário tem uma certa previsibilidade de caixa, então pagando em torno ali de 7, 8, 9%. Quando surge a Selic ali, então tem o Tesourão pagando mais do que isso, ou bem próximo disso, as pessoas acabam optando pelo Tesouro, tá? Então não significa que é um momento para você deixar de investir em fundo imobiliário. Eu estou investindo em fundo imobiliário e também estou começando a aproveitar um pouquinho das oportunidades em renda fixa. Quem acompanha o canal aí vai saber que tem renda fixa pagando mais de 1% ao mês, tá? Então toma aí, as oportunidades estão aí. Então, a liquidez diária do Tord 11 é bem menor do que o MXRF. O último rendimento foi bem próximo do MXRF. O yield está maior do que o MXRF. Patrimônio bem menor. O valor da cota é de 10,52. Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele. Cara, isso é muito importante, tá? Quando você compra um fundo imobiliário abaixo do valor patrimonial, você acaba se tornando muito vantajoso, porque a chance de você perder dinheiro nele acaba se tornando menor. Tanto que eu acabei comprando o Tord 11, não foi nesse preço aqui de 10,21, foi ali no momento que eles falaram que iam tributar o fundo imobiliário, eu paguei 9 e pouquinho no Tord 11, então eu acabei aproveitando a oportunidade. Aqui um pouquinho mais abaixo fala isso, fala aquilo. E aqui nós temos uma outra coisa que a gente deve prestar muita atenção, que eu sempre falo. São as taxas. Aqui são as informações básicas, né? Então, o valor inicial, tipo de gestão é ativa, taxa de performance é 20% do que exceder o CDI. A gente vai olhar que os CRI dele é muito atrelado ao IGPM e IPCA. Então, o CDI não é uma taxa assim tão coerente conforme o mercado. Porém, está aí porque é meio que tradicional o mercado ter esse tipo de taxa. Tem taxa de administração de 1,50, então é uma taxa bem mais elevada do que o MXRF. Não tem taxa de gerenciamento, não tem taxa de consultoria. Então o que acontece? O Tord 11 é pior em taxas. O MXRF acaba cobrando bem menos taxa. E o porquê isso pode acontecer? Porque o Tord 11 ele tende a fazer jogadas mais arriscadas nos investimentos deles para proporcionar um retorno maior do que o MXRF. Lembra que eu falei que o MXRF seria mais um CRI de high grade? Seriam uns CRI de maiores qualidade? O Tord 11 é totalmente ao contrário. São CRIs que buscam muito a rentabilidade.
Então a gente consegue perceber isso olhando o dividendo yield dele. Então a gente consegue ver ele que varia em torno de 0,89, vai para 0,88, depois sobe para 1,48, depois cai de novo e sobe e cai. E isso acontece exatamente por causa disso, que é um fundo bem mais arriscado do que o MXRF. E abrindo aqui os relatórios gerenciais do Dow Jones, a gente já consegue ver aqui que tem um comentário do gestor. E o objetivo do fundo, que é proporcionar ao cotista a valorização e a rentabilidade da sua cota a longo prazo, por meio de investimentos imobiliários, oferecendo rendimento e ganho de capital a dividendo destes. Então o que acontece? Quando a gente olha para o fundo de CRI do Dow Jones, a gente consegue ver que ele é bem mais arriscado do que o MXRF. Então por isso ele tende a entregar um retorno maior do que o MXRF. E vai ficar uma liçãozinha de casa aí para vocês estudarem o relatório do Dow Jones. E, cara, porque você precisa, se você quer realmente investir no Dow Jones, você precisa ler o relatório dele. E só gostaria de mostrar aqui uma coisinha aqui para vocês, que é do que? CRIs por subordinação. O que acontece? Mais de 61% as cotas do CRI do Dow Jones são subordinadas. Então o que acontece? Subordinada é abaixo de sênior. Então, se você não sabe o que é subordinado e não sabe o que é sênior e está querendo realmente investir no Dow Jones, não invista. Primeiro vai entender o que é uma subordinada, o que é uma cota sênior, qual a importância de você investir em CRIs que possuem a cota sênior, que em caso de inadimplência você recebe primeiro, quais são os riscos que o Dow Jones está correndo. Porque é basicamente o que? O MXRF seria um high grade de CRIs, seria um fundo mais estável, que tem uma certa previsibilidade de caixa de pagamento. Já o Dow Jones não, o Dow Jones seria um fundo de CRI mais arriscado. Então, por isso que é essa certa discrepância de pagamentos de dividendos. O MXRF tende a manter um valor mais próximo, ter uma variação no yield dele menor. Já o Dow Jones não, o Dow Jones costuma variar muito sim, principalmente por giro na carteira, recebimento dos pagamentos dos CRIs, que são muito atrelados ao IGPM e o IPCA, por ele ter as cotas subordinadas, porque as cotas subordinadas são abaixo das cotas sênior. Então preste muita atenção quando você for investir em Dow Jones, porque é muito importante. Moral da história, qual é melhor? Depende do seu perfil, depende de como que está a sua carteira, porque eu sempre falo, não é somente um fundo imobiliário que vai transformar a sua carteira de fundos imobiliários em uma carteira vencedora. São vários fundos imobiliários compostos ali de vários segmentos, diversificados, com boas gestoras. Então o que acontece? O Dow Jones seria aquela pimentinha que você pode ter na sua carteira, se você não tem nenhum. Se você possui fundos imobiliários mais high grade, mais uns seguros, assim, podemos dizer. O MXRF já seria para quem já possui essas pimentinhas na carteira e gostaria de se expor mais ao setor de CRI, principalmente ao setor de CDI. Então, com a alta da Selic, o CDI vai aumentar, provavelmente. E ele aumentando, o MXRF vai acabar ganhando mais dinheiro. O MXRF ganhando mais dinheiro vai acabar distribuindo mais dinheiro aos cotistas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal e comenta aí pra gente qual você prefere, o MXRF ou o Dow Jones.